Questão 121 da Banca IBFC, ela trabalha com a parte de proposições categóricas, em especial a negação de quantificadores. Então, considerando a proposição, todo pesquisador é estudioso, assinale a alternativa que não representa uma negação da proposição anterior. Então, aqui nós temos um quantificador universal afirmativo, no caso o todo. Para fazer a negação do todo, como que a gente faz? A gente troca o todo é, no caso, né? Todo, eu vou colocar até assim, todo A é B, por algum A não é B, pelo menos um A não é B, né? Esse B representa o que está aqui. No caso, aqui seria o A e aqui seria o nosso B. Existe A que não é B. Então, nesse caso, a gente troca o quantificador universal por um quantificador existencial ou combinação entre eles. Nós nunca trocamos o universal por universal, que é o que acontece aqui na letra E. Ó. Aqui ele está colocando que nenhum, a gente não faz isso. Para fazer a negação do todo, eu posso usar o existe algum pesquisador que não é, note que eu vou ter aqui o não, algum pesquisador não é estudioso, pelo menos um pesquisador não é estudioso, existe pesquisador que não é estudioso. São todos quantificadores existenciais, mas o não. O único que não vai ter vai ser o da letra E. Então, o que nós queremos, a alternativa que não apresenta a negação da proposição anterior, vai estar presente aqui na letra E. Uma empresa é especialista na fabricação de 3 tipos de produtos. Eles aqui serão chamados tipo A, tipo B e tipo C. Considere que algum B é C, algum A é B e nenhum C é A. Assinale a alternativa correta. Então, vamos em busca do que está sendo dito aqui nas alternativas, que realmente faça sentido, que esteja correta. Por onde é que nós vamos começar? Pelo nenhum. Então, vou colocar aqui 2 diagramas. O diagrama C e o diagrama que representa os produtos do tipo A. Nenhum C será A, então, consequentemente, nenhum A será C. Aqui nós temos diagramas que a gente chama de disjuntos. Agora eu vou ver o seguinte, ó, algum B é C e algum A é B. Então, eu vou colocar o B aqui entre os dois para que a gente tenha essa condição. Ó. Aqui eu tenho algum A que vai ser B, eles vão ter intersecção. E aqui eu tenho algum B que é C, aqui eu também tenho uma intersecção. Feitos os diagramas, agora a gente vai passar para a análise. Como é a análise? Algum produto do tipo A também é do tipo C? Essa informação ela é verdadeira ou é falsa? Nenhum produto de A será C e nenhum produto de C será A. Essa informação. A recíproca aqui ela é verdadeira. Se nenhum produto C é A, então nenhum produto A será C. Logo, é uma afirmação que é falsa. E aqui ele diz que é correta. Por isso que isso aqui está errado. Agora a gente vai para a letra B. Algum produto do tipo C não é do tipo B. É verdade. Eu tenho produtos que vão estar aqui nessa região, que eles serão do tipo C e não serão do tipo B. Isso aqui é uma verdade. Porém, ele está dizendo que essa afirmação é falsa. Por isso que isso aqui vai estar errado. Algum produto do tipo B não é do tipo A. Ó, algum produto do tipo B com certeza não vai ser do tipo A. Por quê? Porque eu vou ter região aqui, ó, de intersecção. Ó. Se eu tenho que algum B é C, todos os produtos que estiverem aqui, todos os produtos que eles estiverem aqui nessa intersecção, eles fizerem parte de B e de C, consequentemente, jamais farão parte de A, porque nenhum C é A. Então, já temos aqui a nossa afirmação que está correta. E ele coloca algum produto do tipo B, não é do tipo A, é uma afirmação correta. Sim, é uma afirmação correta. Então, é a alternativa que nós estamos procurando. Vamos ler as outras duas. Todo produto do tipo A não é do tipo C. Isso aqui é verdade. Só que aqui ele está colocando que é uma afirmação falsa. Então, isso aqui está errado. Nenhum produto do tipo B é do tipo C. Errado, porque eu estou dizendo aqui, ó, que algum B é C. E aqui ele está dizendo que essa afirmação é correta. Então, isso aqui também vai estar errado. A alternativa certa da nossa questão vai ser a letra C. Todo advogado é formado, nenhum formado usa celular. Podemos concluir que, por onde é que nós começamos nesse tipo de questão? Começamos pelo nenhum. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai colocar 2 conjuntos. O conjunto dos formados e o conjunto das pessoas que usam celular. Vou colocar só celular. E aqui nós temos diagramas disjuntos. Agora nós vamos trabalhar com todo. Todo advogado é formado. Então, se nós tivermos qualquer um advogado, ele vai ter que estar dentro desse conjunto aqui. Ó. Vou colocar um azinho, vou colocar assim, ADV.
todo advogado, se a pessoa for advogada, ela vai ter que ser formada. E, consequentemente, se a pessoa for formada, ela não vai usar celular. Então, significa que não existe nenhum advogado que usa celular. Essa é a nossa conclusão. Lembrando que nesse tipo de questão, nós temos que levar em consideração as informações que foram fornecidas. Então, agora a gente vai olhar aqui as alternativas. Algum advogado usa celular? Não, nenhum, porque todo advogado ele vai ser formado e as pessoas formadas não usam celular. Algum advogado não é formado? Não, todo advogado é formado. Algum formado usa celular? Também não, nenhum formado usa celular. Está aqui essa informação. Pode haver formado que não é advogado. Aí sim, nós temos uma informação que pode ser, está bem colocada, que é essa região aqui. Existe uma região dentro do grupo das pessoas formadas que pode ser que elas não sejam advogadas. Então, nós colocamos aqui como um pode haver. Nem garantimos com 100% de certeza. Colocamos que pode haver, que é justamente as pessoas que estariam nessa região aqui do nosso diagrama. Então, a alternativa correta da questão, letra D. Se alguns cantores são líricos e todos os líricos são românticos, então necessariamente é verdade. O que é verdade dessas 4 informações? Nós temos aqui 2 proposições categóricas, pois elas têm quantificadores, aqui um quantificador universal e aqui um quantificador existencial. E nós vamos construir os diagramas. O diagrama vai começar sempre pela universal. Então vamos fazer aqui os líricos, né? Todos os líricos vão estar dentro de um grupo maior, que é o grupo dos românticos, e nós vamos ter também o seguinte: nós vamos ter aqui alguns cantores sendo líricos. Então, quando a gente faz o diagrama dos cantores, nós temos uma intersecção com o conjunto aqui dos líricos. Isso aqui é certo, a informação verdadeira. A partir dessas informações, desses 2 diagramas, a gente vai testar essas hipóteses. A que der 100% de segurança é a hipótese verdadeira. Todo romântico é lírico? Não. Por que não? Porque eu tenho aqui, ó, existe região onde o diagrama dos líricos não abrange. Eu não tenho como confirmar que todos os românticos são líricos. Eu posso dizer que todos os líricos são românticos. A recíproca aqui, com essas informações, eu não tenho como dizer que é verdadeira. Então, tá fora. Todo lírico é cantor? Não, nem todo lírico é cantor. Só serão cantores os que tiverem aqui, ó. Não são todos. São só alguns cantores que são líricos, e aí sim a recíproca é verdadeira. Se eu tenho alguns cantores que são líricos, alguns líricos serão cantores, mas não todos. Eu posso ter lírico que está nessa região que não é cantor. Então tá fora. Algum cantor é romântico? Sim. Por que essa informação ela vai ser verdadeira? Presta bem atenção aqui. Eu tenho algum cantor que é lírico, então vou ter alguém que vai estar aqui. E como ele vai estar aqui, ele vai ser um subconjunto dos românticos, porque todos os líricos são românticos. Então, se esse cantor aqui, ele é lírico, automaticamente ele será romântico. Então, eu posso dizer que eu tenho algum cantor que é romântico. Alternativa correta da questão, letra C. E a letra D, nenhum romântico é lírico? Olha, se todos os líricos são românticos, eu posso dizer que algum romântico é lírico. Então, nesse caso aqui, essa informação também vai estar errada. A alternativa correta da questão, letra C. Leia a sentença. Então, aqui ele me dá uma sentença. Alguns dançarinos são vegetarianos e nenhum ator é vegetariano. Então, tem aqui 2 proposições categóricas. Como é que você sabe que é uma proposição categórica? Porque tem a presença do quantificador. Aqui eu tenho um quantificador universal, o nenhum, e aqui eu tenho um quantificador existencial, o algum. De acordo com a sentença, assinale a alternativa correta. Então, vamos procurar aqui dentro dessas informações. Aqui nós temos 100% que vai estar correta, vai estar condizente com as informações que foram dadas. Por onde é que nós começamos? Por o algum ou pelo nenhum? Sempre vamos começar pelos quantificadores universais. Nesse caso aqui, o nenhum. Então, a gente vai ter aqui o diagrama que representa os atores. A gente vai ter um diagrama que representa os vegetarianos. E nós vamos ter um terceiro diagrama, que esse aí sim é o mais importante, que ele representa os dançarinos. Só que aqui eu tenho certeza que alguns dançarinos são vegetarianos. Então, posso fazer ele de 2 formas. Eu posso fazer ele assim, colocar apenas desta maneira, que alguns dançarinos serão vegetarianos, pelo menos um vai estar aqui, ou eu posso extrapolar e colocar desta maneira. Colocar esse diagrama fazendo isso aqui, ó. 2 intersecções. Uma intersecção que eu tenho 100% de certeza, aqui eu tenho certeza
que algum dançarino vai ser vegetariano. Então, essa informação aqui ela é 100% segura, tá? Eu tenho outra informação que é 100% segura, que nenhum ator vai ser vegetariano. Então, esses dois diagramas, esse aqui do ator e esse aqui do vegetariano, eles jamais vão se encontrar. Agora, nós temos duas informações que vão ficar em aberto, que eu não vou poder dizer nem que sim, nem que não, que é a existência de atores que são dançarinos e a existência aqui de dançarinos que nem serão vegetarianos e nem serão atores. Esses dois aqui eu não posso afirmar 100% de certeza, mas eu posso trabalhar com eles. Olha só a primeira informação. Algum dançarino não é ator? Sim, essa informação ela é 100% segura. Como é que você sabe que ela é 100% segura? Por causa disso aqui. Ó. Existem dançarinos que são vegetarianos. Então, vai existir alguém aqui que vai estar nessa região que eu estou pintando de amarelo. Se existir alguém que está aqui nessa região, essa pessoa jamais vai estar dentro desse diagrama. Ela jamais será ator. Então, posso afirmar com toda segurança que algum dançarino, esse algum que eu estou falando é justamente quem estiver aqui dentro, não será ator. Então, essa é a nossa alternativa correta. Agora, a gente vai avaliar todas as outras informações. Olha só o que nós temos aqui com relação à próxima informação. Vou colocar até um roxinho. Algum dançarino é ator? Algum dançarino é ator? Que era justamente essa região aqui, essa intersecção. Pode ser que sim e pode ser que não. Como eu não tenho segurança, não marco como a minha informação correta. Nenhum dançarino é ator? Também não posso dizer que ninguém está aqui nessa região. Eu nem posso afirmar que existe, nem posso afirmar que não existe. Então está fora. Algum ator é dançarino? Existe algum ator aqui que seja dançarino? Eu posso afirmar com total segurança que tem gente aqui, ó, nessa região. Tá? Essa informação, algum dançarino é ator e algum ator é dançarino, elas são idênticas, tá? Elas são equivalentes. Então, se eu rejeitei essa aqui também vai ser rejeitada. Se eu aceito a de cima, da letra B, eu teria que aceitar da letra D. Então, a questão também seria anulada, porque teria duas respostas corretas. Então, nesse caso, a alternativa correta da questão vai ser a da letra A. Se é verdade que algumas crianças são paulistas e que nenhum atleta é paulista, então é necessariamente verdade que. Então, temos aqui duas proposições categóricas que apresentam aqui os quantificadores. Aqui eu tenho um quantificador universal, nenhum, e aqui eu tenho um quantificador existencial. E aí é importante eu saber por onde eu tenho que começar a fazer os diagramas. Eu tenho que começar a fazer o diagrama por aqui, tá? Porque eu tenho diagramas disjuntos. Eu vou ter os atletas, vou considerar aqui só a letra A, e eu vou ter o diagrama dos paulistas, que eu vou considerar com a letra P. Aí, essa informação aqui, como que a gente representa ela? Nós podemos representá-la da seguinte maneira. Algumas crianças são paulistas. Beleza, eu poderia colocar aqui, ó, dizer as crianças são paulistas. Mas a melhor forma da gente representar vai ser colocando nesse ponto aqui. Por quê, professor? Por que eu tenho que colocar aqui? Para a gente gerar a seguinte ideia. Eu tenho certeza que algumas crianças são paulistas. Isso aqui eu tenho 100% de certeza. Vou escrever aqui um 100%, tá? Mas eu não tenho certeza ou incerteza se existe aqui atleta que são crianças ou se eu tenho aqui crianças que não sejam nem paulistas nem atletas. Então, essas duas regiões aqui, elas não me dão certeza, mas é importante a gente criar essas regiões para poder fazer uma análise mais detalhada. Então, olhando aqui, ó, alguma criança é atleta? Alguma criança é atleta? Eu não tenho segurança se existe criança aqui. Então, eu não posso dizer nem que existe, nem que não existe. Então, vou considerar que isso aqui está errado, ó. Nenhuma criança é atleta também vai estar errado, porque eu não posso dizer que não existe criança atleta. Eu não tenho certeza, então eu não coloco como uma resposta correta. Agora, na letra C, alguma criança não é atleta? Já tem aqui a minha resposta correta. Por que essa resposta ela vai estar correta? Por causa disso aqui, ó. Nós vamos ter aqui algumas crianças que são o quê? Paulistas. Isso aqui eu tenho 100% de certeza. Então, se eu tiver uma criança aqui, eu vou criar uma criança fictícia. Vamos supor que eu tenho uma criança, vou colocar meu nome aqui. Olha, tem uma criança que se chama Tiago. E ela está bem aqui, vou considerar um Tzinho. Tem uma criança que se chama Tiago. Se essa criança ela está nessa região,
Então ela vai ser paulista. Ela vai ser uma criança e vai ser paulista. E, consequentemente, essa criança jamais será atleta. Por quê? Porque nenhum atleta é paulista. Consequentemente, nenhum paulista será atleta. Então eu tenho certeza que Tiago, ele não vai ser atleta. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, alguma criança não vai ser atleta. Isso aqui vai ser certeza, porque qualquer criança que tiver aqui, pelo menos uma criança que está aqui, ela não será atleta. Por isso que a nossa informação que vai dar a resposta correta vai ser a da letra C. Agora, olha a letra D. Algum atleta é criança? Essa informação também vai estar errada, porque ele está garantindo aqui, ó, que existem elementos na intersecção. Eu não posso garantir. Essa informação da letra A e essa informação da letra D, elas são equivalentes. Alguma criança é atleta, algum atleta é criança, são informações equivalentes. Então, se eu considerar que uma das duas está correta, significa que eu teria duas respostas corretas na questão. Então, eu também posso eliminar. Esse é o tipo de questão com relação a diagramas lógicos que a banca IBFC gosta de cobrar. Então, a minha sugestão é: pratica, revisa, faz o diagrama, depois você pega a questão sem ver esse diagrama e tenta fazer novamente, que com certeza, com um pouco de prática, você vai resolver qualquer questão desse tipo da banca IBFC. Questão 127 da IBFC diz o seguinte: considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todo professor é formado, nenhum formado é estrangeiro. Assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos duas proposições categóricas. O que diz aqui se é ou não uma proposição categórica é a presença dos quantificadores. Quem são os quantificadores? Aqui eu tenho o todo e o nenhum. Ambos são quantificadores universais. Por onde eu começo a fazer o meu diagrama? O diagrama você vai começar fazendo pelo nenhum. Então, eu vou considerar aqui: se a pessoa for formada, ela não vai ser estrangeira. Então, esses diagramas são diagramas que a gente chama de disjuntos. Eles jamais irão se tocar. E agora a gente vai entrar com a proposição que tem o todo. Todo professor é formado. Então, se existe uma pessoa que ela é professora, ela vai ter que estar aqui dentro desse diagrama. Ela vai estar dentro do diagrama das pessoas que são formadas, né? O grupo maior aqui dos formados. Vou colocar o Fzinho aqui fora e o P para ficar mais visível. Então, tem aqui esses conjuntos. E aí, como que a gente analisa as afirmações? De cara, a gente já pode verificar o seguinte, que nenhum professor será estrangeiro. Porque se o professor está dentro desse conjunto, ele é um subconjunto das pessoas que são formadas, e todos os que são formados não são estrangeiros, então nenhum professor será estrangeiro. Essa é a primeira consideração que a gente vai fazer aqui, que nenhum professor vai ser estrangeiro. Olhando aqui nas alternativas, quando nós temos dois quantificadores universais, a resposta não vai ser um quantificador existencial. Então, esse algum já vai estar errado, de cara. Tá? Ele não vai poder ser uma das respostas. Algum professor é estrangeiro? Não. Nenhum professor é estrangeiro, que é a resposta que vai estar aqui na letra D, que é a correta. Todo formado é professor? Não. Eu tenho aqui a quantidade de pessoas que podem ser formadas, tá? Que podem ser formadas, que não vão estar dentro do grupo dos professores. Todo professor é formado, mas eu não posso garantir com toda segurança que a recíproca é verdadeira, que toda pessoa que for formada vai ser professor. Pelo menos com essas informações aqui, não. Todo professor é estrangeiro? Jamais. Porque se ele é professor, ele vai ser um subconjunto aqui do conjunto dos formados e jamais será estrangeiro, porque são diagramas disjuntos. Então, a alternativa correta da questão vai estar aqui na letra D. Considerando que cada letra representa um predicado lógico, assinale a alternativa que apresenta um silogismo que não é válido. Então, aqui nessa questão, vale a pena a gente fazer uma revisão e diferenciar o que é um argumento lógico de um silogismo categórico. Eu vou te mostrar aqui certinho. Olha só. Quando a gente tem um argumento, nós vamos ter várias premissas. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa N. Podemos ter várias premissas, né? E uma conclusão. Qual que é a diferença? É que todas vão ser verdadeiras. Então, você vai ter várias premissas. As premissas são proposições que podem ser simples ou compostas. Todas elas serão verdadeiras e a conclusão também será verdadeira. Agora, quando você tem um silogismo categórico, você vai ter apenas duas premissas. Você vai ter a premissa 1 e a premissa 2 e você vai ter uma conclusão. Aí nós vamos classificar a conclusão como
o nosso silogismo como válido ou inválido de acordo com o resultado da conclusão. Se a conclusão for verdadeira, nós vamos dizer que ele é válido. Se a conclusão for falsa, nós vamos dizer que ele é inválido, ou falsa ou indeterminada. Às vezes a gente não vai ter como determinar, então a gente considera que o nosso silogismo ele não é válido. E aí nós vamos aplicar como? Como que a gente faz isso? A melhor maneira para fazer é observando aqui os diagramas. Então eu vou construir os diagramas, eu vou pegar essas informações aqui, ó. Todo x é y. Então eu vou vir aqui, vou colocar o x, vou colocar aqui o y, todo x é y, o x vai estar dentro do y. Nem o y é z, então vou colocar aqui o diagrama do z. Note que eles são disjuntos, eles não se tocam. E qual foi a conclusão aqui? Que nenhum x é z, isso aqui é verdadeiro. Então eu vou dizer que esse silogismo, ele apresenta aí um resultado válido. Aí vou fazer a mesma situação considerando aqui o próximo. Todo p é q, então vou considerar aqui o p, vou considerar o q e agora eu vou ler o segundo, né? Algum R é P, então vou considerar aqui, ó. Aliás, não é uma pergunta, né? Ele está afirmando que algum R é P. Então, aqui dentro dessa parte do diagrama, com certeza vai ter alguém que é do conjunto R. Então, se ele é do conjunto R e ele está dentro de P, qual é a consequência? Qual é a consequência de existir um elemento de R que está aqui dentro? A consequência é que o elemento de R que está dentro de P, ele também tem que pertencer a Q. Então, algum Q, consequentemente, vai ser R. Algum elemento de Q, ele vai ser R, porque nós temos aqui essa informação que algum R é P. Então, funciona desta forma. Então, esse aqui também vai estar correto. Correto no sentido que ele é válido. Coloca aqui um tiquezinho. O item C, né? Vou apagar isso aqui para a gente fazer o C. Nenhum S é T. Muito bem. Então, você vai colocar aqui o S. Aqui você vai colocar o T. E agora você vai colocar o segundo. Todo T é R. Então, esse R, aí entra uma jogada aqui muito interessante dos diagramas, que é o seguinte. Eu não sei qual é o tamanho de R. Eu não sei se o R vai abranger aqui, ó, só até aqui. Eu não sei se o meu R ele vai pegar o S, um pedacinho. Eu não sei se o meu R ele vai pegar tudo isso. Então, é uma informação que ele me deixa em aberto a situação que eu vou ter entre o S e o R. Então, entre S e R, eu não consigo dizer muita coisa. Eu não consigo dizer que algum S é R ou que não é. Eu não consigo dizer o seguinte, olha, o meu diagrama do R, ele só vem até aqui. Ou eu posso dizer o seguinte, sim, existe. Existe aqui um S que é R, que vai ser essa intersecção. Então, por não conseguir falar isso, por não conseguir dar essa informação sobre o R, se ele vai estar aqui só englobando o T ou não, aqui vai ser o nosso silogismo que não é válido. Ele ficou em aberto. Se a gente olhar aqui a última informação da letra D, a gente vai ver que é um silogismo válido. Vamos verificar. Algum A é B. Olha só, algum A é B. Então, a gente vai ter o seguinte. Nenhum B é C. Eu começo sempre pelo nenhum. Coloco aqui o B e coloco, vamos fazer um pouquinho maior, né? O C. E eu tenho certeza que algum A é B. Esse A a gente joga aqui no meio. Por que a gente joga ele aqui no meio? Porque nós sabemos que isso aqui é 100% seguro, isso aqui é 100% de verdade, e eu não posso dizer que não tem essa intersecção e não tem essa parte que está sozinha. Eu não posso fazer o seguinte, ó, muita gente vai fazer assim de cara, ó, algum A é B. Eu não posso colocar o A só aqui e dizer que está correto. Eu preciso colocar ele entre os dois, porque a gente teria essas possibilidades. Mas independente de colocar ele desta forma, algum A é B e nenhum B é C, ou colocar assim, eu vou fazer a repetição aqui, vai ficar melhor da gente visualizar, ou de colocar o conjunto A aqui, nós vamos ter o seguinte, a resposta vai ser a mesma. Olha só, como essa parte aqui é válida. Algum A não é C. Como é que eu sei que algum A não é C? Porque vai existir elementos de A que vai estar aqui, nessa primeira representação, que é uma possibilidade, ou aqui. E o elemento que tiver dentro dessa região, eu garanto que ele não faz parte de C. Por que eu garanto que ele não faz parte de C? Porque eu estou vendo aqui o seguinte, ó, que nenhum B é C. Se o elemento tiver aqui, ele fizer parte do conjunto B, consequentemente, ele não vai estar lá em C. Independente da minha representação ser essa daqui, essa primeira, tá? Essa primeira representação, ou a representação melhor, na minha opinião, de ser feita quando acontece o algum e o nenhum, tá? Que vai ser essa daqui.
Essa segunda representação eu acredito ser um pouco mais fiel para a gente analisar as informações. Então, o único aqui que deixou uma insegurança, que deixou uma incerteza, porque eu não sei se ele vai abranger isso aqui tudo, eu não sei se ele vai vir só até aqui o S, a pontinha do S, ou se ele vai englobar só o T, vai ser a letra C. Então, a alternativa correta nessa questão, um silogismo que não é válido, vai estar presente aqui na letra C. Ana fez a seguinte afirmação: algum formando não foi à formatura, mas todos os professores foram. A afirmação que Ana fez é falsa, se somente se for verdadeira a seguinte afirmação. Aqui nesse caso, a banca IBFC ela gosta de trabalhar com esse trocadilho entre o verdadeiro e o falso. Então, essa afirmação que a Ana fez, ela é uma afirmação verdadeira, tudo bem. Quando é que ela vai se tornar falsa? Quando você fizer a negação. Então, nós vamos pegar essa proposição aqui, tá? Que é uma proposição composta. E como é que você sabe que é uma proposição composta? Ela apresenta aqui um conectivo, que é uma conjunção. Nós temos o mais. Então, aqui, esse mais você vai substituir pelo i. Primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui nós vamos chamar de proposição P. E aqui nós vamos chamar de proposição Q. Então, fazendo a negação dessa proposição, nós vamos encontrar uma proposição falsa, certo? Nós vamos encontrar uma proposição falsa que vai ser igual a uma dessas aqui. Alguma dessas aqui vai ser a negação dessa proposição. Então, é justamente isso que a banca está querendo. Então, é importante demais você fazer a leitura das questões e verificar como a banca gosta de colocar, como ela gosta de cobrar, para você não cair nas pegadinhas, nos trocadilhos. Então, olhando aqui, nós temos uma proposição composta, que é formada por duas proposições, a proposição P e Q. A ligação entre elas é uma conjunção, é o nosso i. Nós vamos fazer a negação dessa proposição. Quando fizermos a negação, nós vamos ficar com não P ou não Q. Para que serve essa linguagem simbólica? Para a gente verificar que esse i ele vai passar a ser aqui um ou. Sabendo disso, a gente já vai poder eliminar algumas coisas. Ó, aqui vai ser ou e aqui também vai ser ou. Então, significa que aqui está fora e aqui está fora. Já eliminamos duas alternativas. Agora, a gente vai fazer a negação. A negação dessa proposição, algum formando não foi à formatura, vai ser que todos foram. Todos, vou colocar abreviado, tá? Todos foram, né? Todos os formandos, vamos colocar tudo, né? Todos os formandos foram, né? No caso aqui, foram à formatura. Aí nós vamos ligar aqui, ó, com o ou, e aí fazendo essa primeira parte, a gente já consegue eliminar a B também. Ela tem o ou, mas aqui vai estar errado. Então, sobrou aqui como opções, ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra E. Só que agora a gente vai fazer a negação de todos os professores foram. Para que a gente faça a negação de todos, basta que um não tenha ido. Então, a gente vai escrever assim, ó, algum professor não foi. Pronto, está feita a negação. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra C, né? Marcando aqui, ó, todos os formandos foram à formatura ou algum professor não foi. Então, importante demais você saber reconhecer quando você tem uma proposição composta, qual é o conectivo dessa proposição composta, como você faz a negação, e se você tiver proposição composta entre duas proposições que são categóricas, saber fazer a negação de proposições categóricas. Então, de acordo com a lógica proposicional, a negação da frase "o advogado não foi convincente e a petição foi cancelada" será. Então, nós temos aqui que identificar o conectivo é o i. Então, fazendo a negação, nós temos uma proposição que é P e Q, tá? A gente vai chamar de P e Q. Vamos fazer a negação dessa proposição e vamos obter o seguinte: não P ou não Q. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, tá? Essa negação. E aí, esse i vai passar a ser um ou. Eu vou eliminar aqui e colocar um ou. Como eu vou fazer a negação de "o advogado não foi convincente", significa que eu preciso tirar apenas esse não. Então, a gente tirando o não, já temos a negação. E do outro lado, a petição foi cancelada, nós vamos adicionar um não. Vai ficar a petição não foi cancelada. O que aconteceu aqui nessa questão? Nós não vamos ter essa resposta, porque a banca pegou essa proposição, que é uma disjunção, é um ou, e transformou em um condicional. Como que a gente faz isso? Olha só como é interessante. Nós vamos esquecer um pouquinho aqui o que nós temos. Nossa proposição
daqui para frente eu vou até pintar ela de amarelo para a gente não confundir. Nós temos agora essa proposição: o advogado foi convincente ou a petição não foi cancelada. Tudo o que foi dito agora é esquecida. A gente vai trabalhar com essa proposição. Esquece tudo que tinha antes. E aí nós vamos pensar da seguinte forma. Beleza, quando eu tenho uma proposição do tipo condicional, proposição do tipo se P, então que, ela admite dois tipos de equivalência. Nós podemos fazer uma contrapositiva, onde a gente nega ambas as proposições e inverte a ordem, ou nós podemos fazer uma disjuntiva. Negamos a primeira parte e mantemos a segunda. O que é que nós vamos fazer? Nós não vamos usar isso aqui, tá? Não vamos usar uma contrapositiva. Nós vamos pegar nossa proposição, que está escrita desta forma, e vamos reescrevê-la como uma condicional. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou escrever ela até aqui embaixo. Nós vamos ter um se então. Essa primeira proposição aqui, nós vamos ter que fazer a negação dela, tá? Para poder eu transformar esse não P na proposição P. Então, vai ficar se o advogado não foi convincente. Vou dar uma abreviada aqui, tá? Não foi convincente, vírgula. Então, a segunda parte a gente vai manter do jeito que está aqui, tá? Esse ou ele vai deixar de existir, vai passar a ser o então, o se então. E aqui a gente vai manter do jeito que está escrito aqui. Então, a petição não foi cancelada. Opa, cancelada. Beleza, feita aqui a nossa proposição, a gente vai olhar como é que a gente verifica. Primeiro a gente vai buscar quem tem o se então, tá? Primeiro a gente vai buscar quem tem o se então. Note que essa daqui tem um se e somente sim, então ela já está errada de cara. Aqui já está fora. Agora a gente precisa ter essa informação. O advogado não foi convincente e a petição não foi cancelada. Então, vamos ter um se então e vamos procurar onde tem ambos os lados apresentando não. Ó. Se o advogado não foi convincente, então a petição não foi cancelada. Alternativa correta da questão, letra B. Uma questão muito interessante, uma questão boa para você treinar como a banca coloca a pergunta, como ela faz a pergunta e como ela espera a resposta. Então, faz essa questão. Confere aí todos os detalhes delas, dessa questão, né, no caso, que com certeza vai te ajudar na hora da prova. Considerando a frase, João comprou o notebook e não comprou um celular. A negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional, é... Aqui nós temos uma conjunção. Então, vamos escrever como P e Q e vamos aplicar a negação nessa proposição composta do tipo conjunção. A negação da conjunção vai ficar o seguinte, não P ou não que. Como que a gente faz isso de forma prática na hora da prova? A gente vai vir aqui, ó, esse i vamos trocar pelo ou, então vamos ter que ter um ou. Olhamos nas alternativas quem tem o ou, nós temos o ou aqui e aqui. Note que aqui aparece um se então, vamos deixar ele aqui por enquanto. Esse que está o i, esse aqui está fora, porque a gente pode ter uma situação onde nós temos uma equivalência no final. Tá? A equivalência do se então pode aparecer um ou também. Mas, por enquanto, a gente vai resolver e verificar se vai estar aqui na letra B ou na letra C, que são as duas que tem o ou de cara. Fazendo a negação de João comprou um notebook, vai ficar João não comprou um notebook. Então, vai ficar a negação aqui desse verbo. Vou colocar mais para cá. João não comprou um notebook ou, tira esse não aqui para a gente poder fazer a negação, comprou um celular. O que a gente acabou de escrever? Não P, que foi a negação da primeira proposição, trocou o I pelo OU, aqui vai ficar um Vzinho, e aqui a gente fez a negação de Q. Para fazer a negação do Q, teve que tirar o não. Como já tinha, a gente só remove esse não. Agora a gente olha dentro das alternativas se nós temos essa frase, né? No caso, João não comprou um notebook, vamos verificar se nós temos aqui, ó. João não comprou um notebook ou comprou um celular. Então, a alternativa correta já vai estar aqui na letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 132 da IBFC trabalha com um assunto chamado raciocínio crítico. A escola e espaços educativos precisam reaprender a aprender, a serem mais úteis, a prestar serviços mais relevantes às sociedades, a saírem do casulo em que se encontram. Sabe-se que boa parte das escolas se distancia da sociedade contemporânea e respectivas demandas. Na maior parte do tempo, frequentamos as aulas porque somos obrigados.
não por escolha real, por interesse, por motivação, por aproveitamento. As escolas conservadoras e deficientes atrasam o desenvolvimento da sociedade, retardam as mudanças. Moran, 2011, página 22. Diante disto e considerando o contexto, ensino-aprendizagem da matemática, assinale a alternativa incorreta. Então, uma dessas informações aqui, ela vai estar errada e nós devemos encontrar essa informação. Primeira informação, não se pode garantir, olha só, não se pode garantir que a investigação, através do questionamento, sane todas as dificuldades de um aluno em relação ao conteúdo matemático, mas um aluno motivado e incentivado a descobrir as razões de um resultado torna a matemática mais atrativa e compreensível. Isso é verdade, né? Se o aluno estiver motivado, vai ser mais fácil aprender a matemática. Letra B. Escola e professores devem ter o objetivo maior, que é preparar o aluno para preparar os alunos para provas, avaliações e exames em geral. Então, esse aqui não é o objetivo, né? Já encontramos aqui a nossa alternativa incorreta. Pois o interesse e a motivação deste na matemática serão proporcionais ao respectivo desempenho que demonstrarem por meio de notas altas e de um bom rendimento. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, quando o aluno vê que tem uma nota alta, então significa que ele vai ficar interessado. Ele vai ficar interessado na nota e não no aprendizado, que é totalmente diferente aqui do que está sendo exposto no contexto do ensino-aprendizagem de matemática. Então, esse aqui vai ser o nosso item incorreto, a letra B. Mas vamos ler as demais alternativas. Nós temos aqui a letra C. O professor de matemática necessita fazer o uso de metodologias, artefatos, usar metodologias, artefatos, métodos e estratégias que resgatem o prazer do aluno em estudar os conteúdos desta disciplina, que é considerada por muitos a maior causadora do alto índice de reprovações nas escolas e, consequentemente, evasão. Isso aqui está ok também. E a letra D é de fundamental importância rever como são desenvolvidas as atividades escolares, gerar uma sincronia entre alunos e professor, ter um ambiente agradável e promover situações coerentes com a vida do aluno para a construção do conhecimento através de situações próprias e reais. Também vai estar correto aqui de acordo com o contexto. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra B, que é a única alternativa que está fora, né, no caso, do contexto de ensino-aprendizagem de matemática. Por isso, ela vai estar incorreta e é o que nós estávamos procurando. Meme é um termo criado em 1976 por Richard Dawkins no seu best-seller, O Gene Egoísta. E é para a memória o análogo do gene na genética, a sua unidade mínima. Os memes podem ser ideias ou parte de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e morais ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida como unidade autônoma. Definição de meme lá no Wikipedia. Memes muito comuns nas redes sociais são utilizados para transmitir desde chistes e piadas a denúncias políticas ou mesmo notícias falsas, né? As fake news. Considere este meme abaixo retirado de uma rede social. Todas as pessoas do mundo são da mesma idade este ano. Olha só essa informação aqui. Todas as pessoas do mundo são da mesma idade este ano. É incrível. Este ano todas as pessoas no mundo estão na mesma faixa etária. Todas iguais a 2019. Este ano é especial. Acontece apenas uma vez a cada 1000 anos. Este ano, sua idade, mais seu ano de nascimento é 2019. Então, idade, vamos colocar essa equação. Mais ano de nascimento, né? Eu vou colocar como igual, né? No caso, ano de nascimento, vou colocar como a N aqui, vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Vai ser igual a 2019. 2019 eu vou colocar como AA, ano atual, tá? Então, a nossa idade, ela vai ser o ano atual menos o ano de nascimento. Isso aqui é uma constante para todas as pessoas. Qualquer pessoa, a idade dela vai ser o ano atual menos o ano de nascimento. Por exemplo, você tem 55 anos e nasceu em 1964, o que soma 2019. Então, essa equação que ele está me dando aqui, 55 mais 1964, vai dar, sim, o ano atual, 2019. Por quê? Porque a nossa idade ela vai ser calculada, se a gente substituir esses valores, 2019
menos 1964 vai gerar aqui a idade, eu vou colocar aqui um izinho, seria os 55. Então, qualquer pessoa que a gente fizer essa diferença aqui, nós vamos encontrar a idade dela. Muito estranho, nem os mestres chineses e estrangeiros podem explicar. Por favor, some sua idade com o ano de nascimento e veja se a resposta é 2019. Claro que vai ser. É uma espera de 1000 anos. Vá para o círculo de amigos e deixe todo mundo calcular. Assinale a alternativa que contém uma análise correta do significado deste meme. Então, agora a gente vai avaliar essas alternativas, qual dela vai estar correta. É o raciocínio crítico. A gente vai avaliar de acordo com a informação que foi dada nesse enunciado aqui, essa explicação sobre memes, etc. e o próprio meme. Trata-se de fake news, pois não é verdadeira para a idade de todas as pessoas. É verdadeira porque ele só mudou aqui a ordem da equação, tá fora. Trata-se de curiosidade verdadeira, pois é um fato raro na cultura humana. Não é raro. Todo mundo a gente calcula a idade assim, ano atual menos ano de nascimento. Trata-se de piada, além de absurdos, isso ocorre para todas as pessoas todos os anos. Isso aqui é verdadeiro, tá? E o último aqui trata-se de teoria de conspiração, pois não é possível a explicação. É claro que é possível, tá aqui a explicação. Nossa idade vai ser sempre calculada como ano atual, menos o ano do aniversário, né? O ano do nascimento. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Dois dos métodos de raciocínio lógicos mais comuns são a indução e a dedução. Então, nós temos aqui esses dois métodos. Como é que funcionam os métodos da indução e da dedução? A indução, ela vai partir de casos particulares para um geral. Então, vamos colocar aqui. Indução. A indução, ela vai partir de quê? De particular para casos gerais. Já a dedução vai ser o contrário. A dedução vai partir de casos gerais para um caso particular. Então, pensando assim, nós vamos conseguir resolver a nossa questão. Primeiro, né? Cães, gatos e macacos têm coração. Cães, gatos e macacos são mamíferos. Conclusão 1, a conclusão desse primeiro argumento aqui. Mamíferos têm coração. Já o outro diz o seguinte, todo mamífero tem coração, todos os cães são mamíferos, e a conclusão 2 são que todos os cães têm coração. A partir das conclusões 1 e 2, assinale a alternativa que caracteriza corretamente com respeito ao método que as fundamenta. Então, qual é o método que fundamenta essa primeira conclusão? Nós estamos partindo de dois casos particulares. Por que são particulares? Porque aqui ele coloca apenas cães, gatos e macacos. Então, nós temos aqui dois casos particulares, chegando a uma conclusão que seria geral. Mamíferos têm coração. Então, nesse caso, nós temos uma indução. Sendo a indução, a letra A vai estar errado e a letra C vai estar errada. Temos uma indução. Pode ser a letra B ou a letra D. No segundo aqui, no segundo argumento, o que nós temos? Todo mamífero tem coração. Então, se ele é mamífero, ele vai estar dentro aqui de um grupo maior, que são os que têm coração. E todos os cães são mamíferos. Então, se ele for um cão, vou colocar aqui como CA, ele vai ser o quê? Qual vai ser a nossa conclusão? Todos os cães têm coração, que é uma conclusão correta. Olha só, se ele é cão, ele vai ser mamífero, e se ele é mamífero, ele tem coração. Note que essa conclusão ela é uma conclusão correta, certo? E ela partiu de casos particulares, né? Casos gerais, no caso, né? Para um caso particular. Então, eu saí de geral, saí de casos gerais, mamífero, que eu não sei quem é, cães, que eu não sei quem é, para um caso particular, que são todos os cães terem coração. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta da questão vai estar na letra B. A letra B temos aqui uma indução e uma dedução. Dentre as proposições condicionais abaixo, assinale a alternativa que apresenta qual corresponde a um exemplo correto de aplicação do método de indução para a obtenção da conclusão. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer uma pequena revisão sobre o que vem a ser indução e dedução e depois a gente aplica dentro da questão. O argumento indutivo ele vai partir de fatos particulares para chegar a uma conclusão geral. Só que tem um detalhe a mais aqui que vai fazer com que a gente consiga descobrir qual a alternativa correta em busca desse método da indução. O argumento indutivo ele é ampliativo. O que vem a ser um argumento ampliativo? A conclusão vai extrapolar, né? Ela vai além das afirmações das premissas. Então, você vai ter as informações lá na premissa, né, nas duas premissas ou mais, e você vai ter o seguinte, você vai ter uma conclusão, onde essa conclusão ela vai
extrapolar o que foi dito nas premissas. Esse é o argumento indutivo, que é o que nós vamos procurar. E o que vem a ser o argumento dedutivo? O argumento dedutivo ele não tem esse efeito. Ele não tem o efeito ampliativo. O que você vai encontrar, né? Tudo o que está na conclusão já foi dito nas premissas, mesmo que implicitamente, mesmo que você não tenha percebido. O argumento dedutivo apresenta uma conclusão decorrente das premissas. Eu vou colocar aqui um exemplo de dedução e um de indução. Dedução. Tem aqui, todas as baleias são mamíferos. Então, se é baleia, então será mamífero. Todos os mamíferos têm pulmões. Então, todos os mamíferos eles vão ter aqui pulmões. Qual é a conclusão? Todas as baleias têm pulmões, porque elas são mamíferos. Então, tem aqui uma conclusão que ela não tem o efeito ampliativo. Ela foi tirada exclusivamente das premissas. Agora, na indução, olha só como é que ocorre na indução. Este corvo é preto. Ah, tá certo. O corvo é preto. O corvo que vi ontem é preto. Portanto, todos os corvos são pretos. Olha só, houve aqui um efeito que ampliativo. Então, aqui nesse caso, nós temos uma indução. Agora, olhando as nossas alternativas, olha só o que nós temos. Eu vou começar pela letra D. Laranjeiras dão laranjas. Tudo bem. Eu quero laranjas no meu quintal. Então, o que eu vou fazer? Vou plantar laranjeiras no quintal. Aqui eu tenho um método por dedução. Não apareceu nada além do que foi fornecido. A letra C. Jorge é irmão de José. Então, vamos colocar aqui. Jorge é irmão de José. E José é irmão de João. José é irmão de João. Qual é a conclusão? A conclusão é que Jorge é irmão de João. Então, nós temos uma conclusão que ela é baseada nas premissas. Ela não teve ampliação. Então, nesse caso aqui, é dedução. Vou colocar um Dzinho para a gente saber que é dedução. Se o ônibus passa às 18 horas e agora são 17 horas e 35 minutos, então o ônibus passará em 25 minutos. Se fizermos aqui 18 horas menos 17 horas e 35, presta 1 aqui, fica 17, aqui passa a ser 60. Pede um emprestado, 60, 10, 5, 5 menos 3, 2. Faltam 25 minutos, nós temos aqui uma dedução, um efeito aqui que não teve ampliação. Esse ônibus passará em 25 minutos, ele decorre exclusivamente das premissas que foram fornecidas. Agora, na nossa letra A, que vai ser a nossa resposta correta, olha só as informações. Os cães desse bairro têm rabo, certo? Cães são quadrúpedes. Olha só a conclusão. Ele tem aqui duas informações e olha a extrapolação. Quadrúpedes têm rabo. Ele está concluindo aqui que todos os quadrúpedes têm rabo. É exatamente o que nós temos na indução. Nós temos aí um argumento que ele tem um efeito ampliativo. Ele vai além da conclusão, ele vai além das afirmativas, né, das premissas que nós temos no texto. Por isso, a alternativa correta nessa questão vai ser a letra A. Leia atentamente. Bolas iguais numeradas em ordem crescente de 1 a 20 são postas em uma urna opaca. 10 bolas são azuis e 10 bolas são vermelhas. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa. A probabilidade de um sorteio aleatório ser retirada da urna uma bola azul é de 1 em 2, ou seja, 50%. Segundo, se 10 bolas da urna forem retiradas em sequência, sem reposição, e todas são azuis, então o sorteio é provavelmente viciado. Terceiro, se 19 bolas forem retiradas sem reposição, então a última bola na urna é conhecida. Quanto ao fundamento, em termos de raciocínio lógico utilizado, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber aqui se vai ser dedução ou indução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar o que é um argumento indutivo e um dedutivo. O argumento indutivo, ele vai se basear da seguinte maneira. Ele vai partir de fatos particulares para chegar a uma conclusão mais geral. Só que ele tem outro detalhe que é fundamental para você conseguir resolver esse tipo de questão. Ele é ampliativo. Então, a conclusão dele vai extrapolar o que está sendo dito nas premissas. É diferente do dedutivo. O dedutivo ele não ocorre com o efeito ampliativo. A tua conclusão ela vai se basear exclusivamente no que está lá escrito. Então, o argumento dedutivo apresenta uma conclusão decorrente das premissas. Agora, a gente vai fazer nossa resolução. Nesse caso, a gente vai fazer a análise. A probabilidade de um sorteio aleatório ser retirada da urna uma bola azul é de 1 em 2, ou seja, 50%. Nós temos aqui
20 bolas numeradas. Dessas 20 bolas, 10 são azuis e 10 são vermelhas. Então, se a gente quiser calcular a probabilidade de tirar uma bola azul, como é que a gente vai fazer? Eventos favoráveis sobre eventos possíveis. Então, a probabilidade vai ser 10 sobre 20 ou 1 sobre 2. Quando a gente divide 1 para 2, nós encontramos 0,5 ou 50%, né? Meio a meio. Então, aqui nós temos um caso de dedução. A nossa conclusão, ela foi baseada, ela é decorrente de quem? Das premissas. Então, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra C. Podemos riscar aqui tanto a letra D quanto a letra B. E aí você vai fazer a seguinte análise. Você vai verificar se tem alguma que já está repetindo, que é o caso aqui, ó. Dedução e dedução. Então, ele já está dizendo que o terceiro também vai funcionar dessa mesma forma. É um argumento dedutivo. Se 19 bolas forem retiradas sem reposição, dessa urna opaca, que você não consegue ver o que está dentro, mas se são 20 e você tirou 19, a última bola na urna é conhecida. Você vai ter certeza aí que você consegue descobrir qual é a última bola, porque você já tirou 19. Então, essa conclusão ela foi decorrente das premissas. É um argumento, uma dedução, né? Argumento dedutivo. Ok, para os dois. Agora a gente vai analisar esse aqui. Se 10 bolas na urna forem retiradas em sequência, sem reposição, e todas são azuis, todas as 10 bolas são azuis, então o sorteio é provavelmente, olha só aqui a extrapolação, provavelmente viciado. Não tem como eu concluir com essas informações que eu tenho que o meu sorteio é viciado. Então houve o quê? Houve uma ampliação. A conclusão ela foi além do que tem nas premissas. Logo, meu argumento vai ser uma indução e a alternativa correta vai ser a letra A. Questão 137 da banca IBFC. O raciocínio por, aí temos aqui uma lacuna, parte de observações particulares para chegar a uma conclusão geral. O raciocínio por, que a gente vai ter que procurar aqui também, parte de uma regra geral de modo a avaliarmos casos particulares. Assinale a alternativa que represente correta e respectivamente as lacunas. Na letra A nós temos aqui a argumentação. Quando a gente fala de argumentação, são questões onde você tem várias premissas, pode ser P1, P2, P3, e chega a uma conclusão. Então, nós temos várias premissas e chegamos a uma conclusão. Se só tiver duas premissas e uma conclusão, é um silogismo. Esse silogismo ele pode ser válido ou não. Não é o nosso caso aqui, nós temos que procurar o correto. Então, esse que tem argumentação já estaria errado. Temos também aqui a intuição. A intuição, o significado é que é a capacidade de prever ou de adivinhar um evento, que não tem nada a ver com o que foi dito aqui. Então, a letra A está totalmente errada. Entra aqui na letra B a indução e a dedução. A indução, né, o argumento indutivo, ele parte de fatos particulares para se chegar a uma conclusão mais geral, que é justamente isso aqui. Parte de observações particulares para chegar a uma conclusão geral. Então, aqui nesse caso, você tem uma indução. Indução. E no segundo aqui, então, a indução já está correta, pode ser esse ou esse. Como eu sei que a argumentação está errada, está fora. Aí nós vamos ter a dedução. O que é a dedução? O argumento dedutivo, ele não tem o efeito ampliativo. O que seria esse efeito ampliativo? O argumento ele vai ser ampliativo quando a conclusão ele vai além do que se afirmam as premissas, que é justamente o que acontece na indução. Aqui vai ser o caso de dedução. Dedução. Vamos colocar aqui. Então, a nossa resposta vai estar aqui na letra B. E o que vem a ser a abdução? A abdução ele é o raciocínio que se preocupa em encontrar as premissas que expliquem o fenômeno observado, que não é o caso aqui das definições que nós estamos buscando. No caso, a alternativa correta vai ser a letra B. Questão 138 da banca IBFC trabalha com um tema chamado falácias. E o que vem a ser uma falácia? Falácia é o raciocínio que parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha que o faz ser falso. Essa falha ela pode ser proposital ou não. No mundo contemporâneo, com as mídias sociais, notícias falsas e falácias surgidas em debate se tornam muito presentes. Então, vamos lá, aqui é o contexto. Particularmente, a falácia nomeada por argumento ad hominem. Então, nesse tipo de questão, normalmente a banca IBFC, ela coloca o tipo de falácia e ela diz o que significa essa falácia. Por quê? Porque nós temos muitos tipos de falácias. Então, é normal que ela coloque o que significa a falácia, mas é bom saber certinho. Que é estruturada quando alguém procura negar uma proposição com uma crítica ao seu autor e não ao seu conteúdo. Então, o argumento ad hominem, ele vai ser uma falácia que procura negar uma proposição
criticando o autor e não o conteúdo. Considere as proposições abaixo adaptadas de discursos encontrados na rede de computadores. Assinale a alternativa em que são identificadas falácias de argumento ad hominem. Então, temos um pouco mais de definição com relação a argumento ad hominem, né? É a tentativa de desacreditar o adversário por meio de ofensas ou detalhes da sua vida, sem relevância para o assunto debatido. Normalmente, nós vamos ter o argumento ad hominem em discursos políticos. Nosso país tem déficit educacional reconhecido. Pessoas com aprendizado formal deficitário acreditam muito naquilo que recebem pelo aplicativo. Então, há preocupante deficiência na checagem de notícias. Então, aqui, no caso, né, nós não temos um argumento ad hominem. Nós não tivemos aqui uma negação da proposição com a crítica ao autor, né? Vamos ler o segundo. O filósofo liberal X, né, uma pessoa tal, disse discordar desta opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista comunista, então a sua opinião não é confiável. Nesse caso aqui nós vamos ter um argumento ad hominem. Por quê? Porque nós estamos tentando aqui negar, este filósofo já deu entrevista à revista comunista, então a sua opinião não é confiável. Aqui a opinião, ele está atacando quem? O filósofo, né? Ele não está atacando aqui a questão da opinião dele, ele está atacando diretamente o filósofo. Então aqui eu tenho um argumento ad hominem, o 2 é: quem nunca fumou não pode tentar interferir nas discussões e políticas públicas sobre tabagismo. Então aqui ele está atacando quem? Quem fumou. Tá? Ele não está atacando a questão dele interferir nas discussões, e sim a pessoa. Quem nunca fumou não pode interferir nas discussões e políticas públicas sobre tabagismo. Então aqui também temos um argumento ad hominem. No caso, essas duas aqui, o 2 e o 3, serão considerados sim argumento ad hominem, e a alternativa correta na questão vai estar aqui na letra D. É um tipo de questão que ele não cai com tanta frequência, mas quando cai, a banca se preocupa em colocar os tipos de falácias e o que significa, para que você tenha uma noção e consiga resolver. Normalmente, cai desta forma nos concursos. Quando cai questões de falácias, a banca IBFC ela toma o cuidado de descrever um pouco mais as informações sobre o que vem a ser falácia e sobre os tipos de falácia que ela vai considerar na questão. Falácias. O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Wikipedia, falácia. Então, a definição que está lá no Wikipedia. É possível se agrupar as falácias em termos de muitos subconjuntos, dentre eles os listados abaixo, com uma rápida definição em cada caso. Então, nesse tipo de questão, o que a banca faz? Ela coloca as falácias que ela quer que você observe e coloca a definição. Por quê? Porque existem muitos tipos de falácias. Então, vamos para a nossa leitura. Falso dilema. Limita-se à escolha, escondendo as demais possibilidades. Ignorância. Considerar verdadeiro porque não há provas para afirmar ser verdadeiro ou falso. Ad hominem. Desconsidera a verdade para atacar quem fala a verdade. Então, aqui ele vai atacar a pessoa. Apelo à autoridade. Fulano disse, então é verdade por ele ter dito. Considere as proposições abaixo. Então, os mais comuns aqui é esse apelo à autoridade, que é, por exemplo, usou um médico lá para falar que você tem que comer determinada fruta para melhorar da saúde. Beleza. Ou um professor de educação física falando que você tem que fazer exercício. Então, ele está utilizando a autoridade. E o ad hominem, que é também muito utilizado, é quando nós temos, por exemplo, discurso na política, que um político ataca o outro, não atacando as suas propostas, e sim a pessoa. Aí nós temos as informações aqui, as proposições. João nunca fez terapia, então não pode falar sobre terapia. Aqui ele está atacando quem? João. Ele não está atacando a questão dele fazer ou não a terapia. E sim, que ele não pode falar porque ele nunca fez. Então, ele está atacando a pessoa. Que tipo de argumento, né? Que tipo de falácia é essa? É o ad hominem. Desconsidera a verdade para atacar quem fala a verdade. Então, aqui no item 1, a gente já sabe que vai ser ad hominem. Só em saber esse, já sabemos que vai ser a letra B. Vamos confirmar os demais? O item 2... Se o terapeuta vota nesse partido, então ele é um mau terapeuta. O que tem a ver
o terapeuta votar em um partido com o seu trabalho. Então, aqui ele está atacando quem? A pessoa. Novamente, o ad hominem. Note que está batendo certinho. E o terceiro aqui, a terapia sempre funciona, pois ninguém mostrou que não funciona, que é o da ignorância. Considerar verdadeiro porque não há provas para afirmar ser verdadeiro ou falso. Ignorância. A alternativa correta aqui na questão, né? Assinale a alternativa correta que classifica adequadamente, em termos das categorias, cada afirmativa. Vai ser a letra B, o ad hominem. Entre os indicadores utilizados por uma empresa de saneamento em seu relatório de sustentabilidade, está o volume produzido de água abaixo representado. Então, o volume representado de 2014 a 2018 em milhões de metros cúbicos. Uma pessoa quer construir um argumento dedutivo para a variação da tarifa. Ela admite uma premissa como verdadeira. Toda vez que a produção de água está abaixo do mínimo dos 5 anos anteriores, produção abaixo do mínimo dos 5 anos anteriores, a tarifa sobe acima da inflação no ano seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a construção de um argumento dedutivo válido a partir da premissa enunciada. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é relembrar o conceito de argumento dedutivo. O que vem a ser o argumento dedutivo? O argumento dedutivo, primeira coisa, ele não ocorre um efeito ampliativo, não tem efeito ampliativo. Então, a tua resposta ela tem que ser baseada nas premissas. Tudo que está na conclusão já foi dito nas premissas, mesmo que implicitamente. Já já a gente vai ver o que significa esse implicitamente. É quando você pode tirar informações, mesmo que as informações não apareçam diretamente no texto. Já já a gente vai tirar uma informação implícita aí para responder nossa questão. O argumento dedutivo apresenta uma conclusão decorrente das premissas. E a premissa que nós vamos analisar é essa premissa aqui e esse gráfico. Assinale a alternativa que apresenta a construção de um argumento dedutivo válido, né, que vai ser correto. O único ano que não houve aumento da tarifa acima da inflação foi em 2014. Para que a gente avalie aqui 2014, para a gente avaliar aqui se esse ano teve aumento ou não, eu teria que saber aqui o ano de 2013, certo? E os 5 anos anteriores. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 anos. Como eu não tenho essa informação e no argumento dedutivo eu preciso me basear nas premissas que eu tenho, significa que não tem como eu considerar que isso aqui está correto. Então, a gente já pode eliminar. A tarifa só subirá acima da inflação em 2019 se for produzido menos que 2.466 metros cúbicos de água. O que nós sabemos é que a tarifa ela vai subir ou não se a produção de água estiver abaixo do mínimo dos 5 anos anteriores. Então, quando a gente avalia aqui de 2018 para trás, tá? Para trás, nós temos que avaliar os 5 anos anteriores. Eu tenho o ano 2013? Não. Então, eu não consigo afirmar que aqui em 2019, essa tarifa vai ser produzida, né? Vai subirá, né? A tarifa só subirá acima da inflação em 2019 se for produzido menos do que 2.466. Então, não consigo também falar isso porque eu não estaria decorrendo das minhas premissas. Então, tá fora. Vamos marcar aqui um xizinho também. Esse já foi embora. Em 2015, a produção de água esteve abaixo do mínimo dos 5 anos anteriores. Analisando aqui 2015, eu tenho os 5 anos anteriores? Não tenho os 5 anos anteriores, então também vai estar fora. Então, aqui eu já sei que essas 3 esteve errada, né? Estão erradas. E aqui ele coloca, né? Então, em 2016, a tarifa subiu acima da inflação. Não tem como a gente avaliar isso. Agora, na questão da letra D aqui, a gente vai entrar com a questão aqui do implícito. Olha só como é que aparece algo implícito. Em 2018, a produção de água não esteve abaixo do mínimo dos últimos 5 anos anteriores. Vamos analisar. 2018, quanto é que ele produziu? Ele produziu aqui 2.800. Eu não tenho os 5 anos anteriores, eu não tenho aqui 2013, mas eu vou ter certeza que esse número ele não está abaixo do mínimo. Como é que eu sei que ele não está abaixo do mínimo? Porque esse número ele já é maior do que 2.783, já é maior do que 2.696, já é maior do que 2.466. Então, independente do valor que você coloca aqui, pode ser, por exemplo, vamos supor que você colocasse aqui 3.000. Esse número aqui, ele estaria abaixo de 3.000, mas ele não estaria abaixo do valor mínimo, que seria esse. Ah, mas se você colocar aqui 2.000, ele também estaria acima. Então, eu coloquei extremos aí
E aí, essa informação, ela é implícita. Então, em 2019, a tarifa não subirá acima da inflação, que está correto. 2019, eu tenho certeza que não vai subir, não subirá. Não subirá. Logo, a alternativa correta da questão vai ser a letra D.